Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. A gente conversa aqui do estudo da Bolsa. Eu converso hoje com o André Scorzaro, que é da empresa 3D Criar. O assunto é impressoras 3D que vocês estão vendo aí funcionar. E essa impressora ela pode ser utilizada numa série de coisas. Antes do intervalo, eu dizia para o André uma coisa que eu vi numa propriedade agrícola, que também ela pode ser usada para um monte de coisa, peça de reposição, enfim. Eu vi uma vez aplicando um produto no cafezal, é aquele aplicador normal, aquele equipamento que você conhece, uma barra com os jatos, né, e tal. Sei. Só que aquele produto era para ser aplicado somente na beira entre o solo e o comecinho do caule do café. Mas o asperjador lá, ele jogava no cafezal por cima e tudo, entendeu? E também lá onde tinha que ir. O fazendeiro criou um equipamentinho para impedir que o jato fosse para o alto, só ia para o chão. É o tipo de coisa que não sei se é essa máquina, mas uma impressora 3D pode fazer, né? Essa máquina poderia fazer perfeitamente isso. Sabe, um bloqueador para só ir para baixo e não ir para E cima. você vê a engenhosidade, né? Imagina se esse agricultor ele dependesse da indústria para mandar uma leva peça. anos. Não ia ter nunca. Mas ele criou uma solução. Esse é o maker. Lembra que nós falávamos há pouco maker. da cultura maker? É a cultura do faça você mesmo. Então a cultura do faça você mesmo com a impressora 3D é um casamento perfeito. É só ter criatividade, ter alguém que faça o E ter uma desenho. ferramenta. Mas hoje você sabe que nem todo mundo precisa ter uma impressora 3D. A gente imagina que muitos vão adotar. Com esse tipo de tecnologia, uma impressora super barata como essa, eu acho que a tecnologia vai se tornar muito popular. Ela é chinesa? Essa é taiwanesa, essa máquina. É uma das mais vendidas no mundo, da XYZ, a da Vinci Mini. Então, impressora, assim, para o hobbyista, para quem está começando, para as escolas, mas sem fugir do... É gozado, né? A impressora e ela não imprime papel, não, né? Porque a impressora na minha geração é aquilo que imprimia o papel, né? Pensei que você ia me perguntar aqui onde colocava tinta. Não duvide, hein? Não, na verdade, agora é plástico, é polímero. Né? Esse polímero é subproduto de petróleo, né? Tem vários. Tem vários. Tem dois mais comuns, o ABS, que é de subproduto do petróleo, e o PLA, que é esse caso aqui. Então esse filamento aqui... Não vai quebrar, hein, cara? Ele é feito, por incrível que pareça, a partir do milho. Olha, o PLA... Tudo a ver com a agricultura. Tudo a né? ver. É um polímero feito a partir do milho. É Do biodegradável, milho? É o PLA. É o ácido polilático. Como é que você sabe essas coisas? Tô ciente, tem que saber, né? Porque... Desculpa a curiosidade a gente é nerd, aqui. né? A gente fica pesquisando tudo. Desculpa a curiosidade. O que você foi fazer na China? Não tem nada a ver com a impressora 3D. Foi procurar tecnologia? O que você foi fazer? A gente falava há pouco dessa experiência, né? Fui na China procurar fornecedores para uma indústria que eu atendia, né? Foi busca de novos negócios. Entendi. Na indústria de plástico. E eu cheguei lá e vi as impressoras 3D, as industriais, produzindo moldes, produzindo peças finais. Então isso tudo que a gente está falando de implementar aqui no Brasil, eu vi fora do Brasil já na prática. Eu falei, preciso levar essa tecnologia para o Brasil. Então eu voltei, e aí eu e os meus sócios, nós começamos a estudar o mercado e entender onde a gente podia aplicar a impressão 3D. De cara a gente viu a educação. Por isso que eu ia te perguntar isso, por que educação? Dê alguns exemplos para mim aí de educação. Então, a educação, hoje o aluno, atualmente, ele quer entender a relevância daquilo que ele está estudando. Ele quer entender para que serve. Para que eu estou aprendendo essa disciplina ou essa matéria? Entendi. O aluno, ele quer participar de projetos, ele quer criar, ele quer materializar. Muitos, né? Não todos, mas Sim. é uma nova forma. Então, a impressora 3D, a modelagem e a cultura maker são uma nova forma de engajar os alunos e professores a criarem, a materializarem as próprias ideias. Ao invés de usar um robô, um Lego desmontado, eles vão criar o próprio robô deles. Eles vão criar os projetos deles.
Então, no futuro, a gente acredita que cada vez mais os adolescentes, os estudantes, eles vão ser capazes de produzir aquilo que eles quiserem, com a tecnologia disponível a um custo acessível e com orientação dentro das escolas. Então, você já ouviu falar desse conceito de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade? Sim. Onde um aluno ele não está restrito à física, à matemática, à biologia. Onde um estudante de agronomia ele não está restrito às matérias da faculdade dele. Eles podem cruzar com áreas diferentes. Um estudante de agronomia ele pode ir para engenharia, para física, para biologia. E esse tipo de ferramenta, impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada que você citava há pouco, fabricação digital, serão os instrumentos para que os alunos, para que os estudantes do futuro tenham capacidade de produzir o que eles quiserem sem a necessidade da indústria pesada patrocinando. Ok, entendi. Não, no caso da agricultura, é fantástico. Isso aí vai cair com uma luva. Imagina Você no não futuro, vai te faltar cliente. bioprinting, a impressão de células, a modificação dos organismos com a impressão 3D, com pesquisa e impressão 3D. Então a gente tem um campo vastíssimo à nossa frente. Desculpa, Tio. Não, eu queria dizer que essa impressora, especialmente, você falou que ela custa, sei lá, em dólares seria o quê? $1.000, $1.000 e poucos É dólares? uma impressora que vai chegar para o consumidor a R$3.000. Óbvio, tem impressoras de 300 mil, de 3 milhões. Mas isso significa que hoje uma família, um profissional e uma escola, uma indústria podem ter um equipamento de ponta, de última geração, a um custo acessível. Você imagina, você falou de educação, me lembrei de uma coisa. Minha esposa fez um mestrado agora numa universidade aqui em São Paulo, não é a USP. E o método de ensino é igual de Oxford, tá? Todo mundo estuda química, todo mundo estuda física, sabe? Não, o professor é mais um tutor do que um... Não é USP, não. Ela é formada na USP, mas é no ABC. Você imagina um equipamento desse, ou mais sofisticado, ou menos sofisticado, quando o aluno que vai estudar, digamos, medicina, tem noção de todas as outras matérias, que é o que você está falando, né? Com uma ferramenta dessa, né? Você pode fazer Imagina uma revolução. se isso serve para uma universidade, imagina para uma escola, para todas as áreas da educação. Então você pensa, um professor de inglês ele pode fabricar o jogo de memória dele, ensinar inglês com isso. Um mestrando em engenharia ou física, ele pode produzir peças que antes ele precisaria de um laboratório caríssimo para prototipar. Então esse tipo de ferramenta ela é muito útil no desenvolvimento de projetos. Ô André, vamos a um outro intervalo. Eu converso com o André Scorzaro, ele é da 3D Criar. Eu não posso deixar de falar para vocês como acessar o André, mas logo no outro bloco eu falo. Tem um site lá e tem contato e tal, mas depois eu te falo. Vamos ao intervalo, a gente volta já, rapidinho.